Jai Gurudev, boa noite a todos. Então cá estamos nós no Bhagavad Gita Express Lungo. Vamos entrar com o nosso convidado, que já está aqui. E vamos começar o nosso Bhagavad Gita como fazemos na segunda-feira do mês, como é na segunda-feira do mês. E estamos prontos para começar a fazer a nossa entrevista, a nossa partilha, quase que nem lhe chamo entrevista, chamo partilha, para que nós possamos então saber um pouco mais daquele que é hoje o nosso convidado, o seu nome Prito, um grande Jai devoto Gurudeva. para Mansa Vishwananda e que está connosco hoje, à semelhança do que teve anteriormente Swami Keshava, Swami Tulsidas, Shyam, portanto, vários convidados que temos tido, vários devotos que temos tido ligados a Paramahansa Vishwananda, que é, acima de tudo, e para dar um bocadinho de contexto, antes de dar a palavra ao nosso convidado, para dar um bocadinho de contexto, fazemos este Bhagavad Gita Express longo de uma forma relaxada, espero que toda a gente tenha o seu cafezinho ou o seu chá, depende da hora onde estiver, fazemos isto de uma forma relaxada e, no fundo, para receber da parte de quem está a ser convidado neste live, para receber a sua partilha pessoal, com base na escritura de Bhagavad Gita, que o Prito vai explicar, e muito bem, na sua perspectiva, e como ela é útil em tudo o que fazemos na vida, como é que apoiamos as nossas ações nesta escritura com mais de 5.000 anos e que tanto nos ajuda a guiar-nos, a compreender o passado, a perceber o que é que pode aí vir de acordo com a influência que tem nas nossas ações. Vamos fazer esta entrevista e esta conversa durante 45 minutos a uma hora. Tudo depende do Prito, porque o Prito, como nós sabemos, fala e fala bem, portanto, se calhar é melhor irmos para uma hora. E vamos ter como ponto fundamental, e esse é o tópico, o pilar desta nossa grande conversa, é o Darshan que temos em Portugal, já em breve, no dia 3 de agosto, no pavilhão municipal de Odivelas, no pavilhão multiusos de Odivelas, em Lisboa, onde todos, obviamente, estão convidados a participar. Prito, boa noite. Tudo Jai bem? Jai Gurudeva. Gurudev. Jai Gurudeva, mestre. Tudo bem? Deixa-me só... Fique à vontade. Ok, Então, vamos a isso. Como é que estamos? Está tudo bem? Já agora, o Prito que está sempre a saltar da Índia para a Alemanha, da Alemanha para o Brasil, onde é que estás hoje? nesse momento eu tô na Itália. Pronto, ok. Tô próximo, tô perto, tô perto. Ok, bom país para estar calorzinho, não? Tá quente aqui. Ok. Mas muito obrigado pela oportunidade. Sempre uma honra poder falar sobre Guruji, falar sobre Paramahansa Vishwananda, falar sobre Bhagavad Gita e tantos outros assuntos incríveis do nosso caminho espiritual. Top. Nós é que agradecemos a tua presença. Ora bem, o Perito tem um longo caminho espiritual, mesmo antes de conhecer Paramahansa Vishwananda, desde criança. Nós iríamos pedir para que o Perito pudesse partilhar também um pouco dessa fase, que é o que fazemos com os nossos convidados todos, como é que chegamos a Paramahansa Vishwananda e como é que foi essa jornada desde tão cedo no caminho espiritual, que muitos de nós, ou alguns de nós pelo menos, acontece um pouco mais tarde, mas contigo aconteceu bem cedo, não é? Na verdade, o meu relacionamento com Krishna, com o movimento Vaishnava, ele já vem de berço, né? Minha mãe, ela até uma devota que escreveu aqui da Jai, direto da Eslovênia, a Krishna Bhakti, ela sabe, conhece bem, né? A minha mãe, ela entrou no movimento Hare Krishna na década de final dos anos 70, começo dos anos 80. E então, desde que ela entrou dentro do movimento Hare Krishna, ela dedicou a vida dela completamente à adoração às deidades. Então, ela foi minha vida toda eu cresci com a minha mãe rodando e balançando o incenso e tocando o sininho, né? Então, e, e é uma coisa assim muito interessante, porque quando a gente fala sobre caminho espiritual, a gente está falando sobre uma vida de entrega. Então ela teve sempre essa natureza assim de ser uma pessoa muito rendida. E ela não apenas trouxe isso, mas também ela educou os filhos dela dentro do caminho espiritual. Então não apenas eu,
mas todos os meus irmãos, tios, primos, a família, assim, em torno do Vaishnavismo é gigante, né? É que muitos já faleceram também, muitos já partiram, mas tinha uma época, assim, que minha família, eu acho que era uma das maiores famílias Vaishnavas do Brasil, assim, sabe? Em números mesmo, literalmente número, né? Nice. E esse encontro com esse movimento, ele é muito interessante, porque em 1976, meu tio, ele estava no ônibus e entrou um devoto e distribuiu para ele um livro, né? E aí ele pegou esse livro e aí no livro ele tava escrito assim, ó descendente de Bharata, né? Que é uma expressão que Prabhupada ele usa muito, né? Guruji não usa tanto na sua versão do Bhagavad Gita, mas quando a gente sempre chama Arjuna, por exemplo, no Bhagavad Gita como Partha ou Kaunteya, sempre tem essa tradução de ó descendente de Bharata, que Bharata foi um grande rei, né? E aí quando meu tio ele leu isso, ele começou a dar muita risada. Porque se você lê em português, você vai ler o quê? Ó descendente de barata, né? Barata, a barata, né? E aí meu tio ele começou a dar risada, ele foi até minha mãe, dando muita risada, ele falou para ela, falou assim: "Nossa, olha isso aqui. Esse livro fala que a gente é descendente das baratas." Aí Muito bom, eles ficaram bom início. curiosos, foram no templo e descobriram o que que era essa expressão, né? Então, desde aquele momento, minha mãe entrou no templo, ela viu as deidades, tomou o darshan, falou: "Não, peraí, é isso que eu quero para minha vida", né? Nós, nós vamos, se podemos falar desta maneira, vamos brincando com a escritura, com o Bhagavad Gita, ok? Ao longo Claro, da nossa conversa, para que também possamos, no fundo, ligar os acontecimentos pessoais, que neste caso tu tiveste na tua vida, e vamos ligando com algumas palavras de Krishna ou alguns versos que Krishna possa dar. Então, há dois versos que me faz lembrar essa história inicial, não é? Pelo menos no capítulo 3, quando Krishna fala do exemplo, em que nós somos uma referência, aquele que age é uma referência, e no capítulo 10, quando ele fala da associação. Tudo isso, tudo isso é compilado dentro do Bhagavad Gita, e já agora a minha pergunta é esta, quando tu leste pela primeira vez o Bhagavad Gita, que idade tinhas? Já agora que com tão novo eras? você sabe que meu relacionamento com o Bhagavad Gita ele é muito forte. Ok. Porque o que que acontecia? Se você me perguntar assim, quantas vezes você já leu o Bhagavad Gita? Não tem como contar, né? Mas o meu relacionamento com o Bhagavad Gita, Sitaram, ele era uma coisa assim. Era tão natural que, se você me perguntar qual foi a primeira vez que você leu o Bhagavad Gita, eu não vou conseguir te responder, né? Por exemplo, hoje a minha esposa ela perguntou assim para mim: quando que o Bhagavad Gita ele mudou a sua vida? Eu falei: o Bhagavad Gita nunca mudou minha vida. O Bhagavad Gita ele me ensinou como viver a minha vida, entende? Porque é uma coisa que já vem assim natural. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu tinha muito medo da morte. E toda vez que eu tinha muito medo da morte, eu abri o segundo capítulo do Bhagavad Gita e ficava lendo o segundo capítulo do Bhagavad Gita. Krishna ele fala, né, como esse corpo, esse corpo, ele é temporário, ele está constantemente, é uma troca, como se fosse uma troca de roupa. Então tudo aquilo que eu ia lendo, eu ia absorvendo e aquilo me trazia paz. Então eu tinha paz com o meu relacionamento com a morte, por exemplo. Porque, por exemplo, eu nunca tive dúvidas que Krishna é Deus, eu nunca tive dúvida que o Bhagavad Gita é uma escritura sagrada, como hoje eu também não tenho dúvida que Swami Vishwananda é uma manifestação do divino na Terra. Entende? Então, mas o que que leva a isso? A experiência. Um devoto, ele é o caminho espiritual de um devoto, ele é baseado em 80% de experiências. E mesmo essas experiências que a gente vive, muitas vezes a gente não consegue, mesmo se eu falar assim para você, tá, me conta uma experiência que você teve com o Guruji. Se eu falar, pedir para você me contar 10 vezes, as 10 vezes que você me contar, você vai esquecer um detalhe e você não vai conseguir colocar exatamente como que foi aquela experiência na sua vida. Sempre vai ficar faltando algo. E fica sempre
na nossa mente, epá, eu estou-me a esquecer de alguma experiência. Por que eu não me estou a lembrar desta que me lembrei ontem e que já me esqueci ou qualquer coisa? Sim. Infelizmente, às vezes, não é? E por que acontece isso? Porque a mente, ela é obstinada, ela é insaciável, ela é turbulenta, ela é cheia de conflitos, cheia de medos, ela é cheia Então é muito difícil. É muito difícil ter esse controle. Mas, através dessa prática diária que a gente exala todos os dias, quando a gente acorda, fazemos nosso mantra, quando a gente canta o nossa japa, fazemos nosso puja, tudo isso é para quê? Para acalmar a mente a um certo ponto e falar assim, poxa, deixa eu me colocar numa plataforma de equilíbrio. Deixa eu me colocar numa plataforma de satisfação comigo, com a minha mente, com o meu corpo, com a minha consciência, com o meu espírito. Porque o Bhagavad Gita, o que é o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita é Krishna falando sobre 5 aspectos. 5 aspectos. Quem sou eu? Atma. Essa natureza que a gente vive. Prakriti. Nossas ações. Karma. O tempo. Kala. E Ishvara, que é Deus. Então, Krishna está falando sobre esses 5 aspectos. Quando você analisa esses 5 aspectos, o que você vai aprender? Por que coisas boas acontecem com pessoas... Porque coisas boas acontecem com pessoas ruins, coisas ruins acontecem com com pessoas boas. Você começa a entender qual que é o objetivo da vida, por que tem pessoas que nascem ricas, outras nascem pobres, por que tem pessoas que nascem com doença e outras nascem saudáveis. Todas as respostas básicas de quem sou eu, qual é o meu papel nesse mundo, qual que é a minha função, como estar satisfeito, como ser satisfeito, tudo isso a gente aprende ali. Só que é muito importante 2 pontos. Eu não posso querer aprender algo sem experienciar isso. Só que para mim poder experienciar, para mim poder falar assim, poxa, eu tô lendo o Bhagavad Gita e ele é doce. Você não vai conseguir se você não tiver sobre o refúgio dos pés de lótus de um Sadguru. Não vai conseguir. Por quê? Por mais que você abra o seu Bhagavad Gita todos os dias, leia, sempre vai ficar um vão que ele gera esse sentimento que muitas vezes é muito difícil de entender. E a minha pergunta é, tu tiveste essa experiência de acompanhar o Bhagavad Gita sem comentário de algum guru ou Satguru, ou de ler simplesmente o Bhagavad Gita quando eras novo, quando ainda não tinhas encontrado se calhar o teu guru, ou tinhas outro guru antes de encontrar Paramahansa Vishwananda? Qual foi a tua relação entre esta tríade, entre a tua Essa pessoa, pergunta, o guru essa e o pergunta Bhagavad você me Gita? colocou. No Brasil a gente tem essa expressão, né? Quando a gente coloca contra a parede, Yeah. né? Então você me coloca contra a Nas parede para cordas. responder. Em Portugal a gente diz encostaste mais cordas no ringue. Mas na verdade não. Uma coisa que eu te falo é que eu sempre tive muito bem acompanhado. Ok. Muito bem acompanhado. Como o Krishna ele fala no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11, né? Yeya mam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. A forma como você medita em mim, eu vou me revelar. Então, Krishna ele se revela exatamente de acordo com o aspecto que você se rende. Por exemplo, vamos falar do Prito versão criança. Era um menino que acordava todos os dias 4 horas da manhã para fazer orações, para ler o Bhagavad Gita, para cantar a sua japa, para ter uma rotina de escola, de atividades espirituais, e que estava na cama às 6 horas da noite para dormir, para conseguir acordar no outro dia às 4 horas da manhã. Então, se a gente fala assim, poxa, se a gente fala do aspecto de realizar o serviço, realizar, colocar assim em teste, estava perfeito. Se a gente fala do Param Jyoti hoje, também está perfeito. Porque, assim, não que eu ache que eu seja perfeito, não me interprete errado, mas é daquele aspecto de você falar assim, não, poxa, eu tenho um objetivo. Meu objetivo hoje é servir a Guruji. Qual que é o melhor serviço que eu posso desenvolver para o Guru? Qual que é a melhor qualidade do serviço que eu posso entregar a ele? Existem várias formas. Uma pessoa pode oferecer serviço ao Guru, por exemplo, com a mente. Outras pessoas com as suas ações. Elas vão, trabalham, pegam uma porcentagem, dá de doação. Outras pessoas se rendem, se tornam brahmacharis, rishis, swamis, e vão viajar pelo mundo pregando. O interessante
é você conseguir fazer os três em um só. Não apenas o aspecto da renúncia externa, mas você entender a renúncia que ela está dentro do seu coração. Igual muitas vezes quando eu estive conversando com você. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Sitaram, ele é um técnico de futebol que ele já treinou as maiores estrelas que vocês podem imaginar do futebol mundial. Treinou Cristiano Ronaldo, treinou muitas pessoas e que muitas vezes ele tinha oportunidade para ir para uma seleção aqui ou para um time aqui e ele olhava para Guruji e falava assim, Guruji, e o que eu faço? E Guruji falava assim, espera mais um pouco. Espera, não é o momento certo ainda. Então, se a gente fala do aspecto da renúncia, você também é um renunciante. Entende? Certo. Por quê? Porque você colocou muitas vezes a sua ação nos pés do guru. E falou assim, a sua decisão é a decisão. Eu não vou agir de acordo com o meu ego. Eu não vou agir de acordo com os meus desejos. Entende? Certo. Eu agora vou fazer uma pergunta que muita gente poderá estar a fazer utilizando o exemplo. Ou seja, dando aqui um bocadinho um contexto de jornada do Bhagavad Gita. E é engraçado porque tu falaste capítulo 2, a diferença entre matéria e espírito, a alma, a natureza da alma, o eterno, o corpo, etc. A seguir já falaste do exemplo que tiveste das pessoas que foram importantes na tua vida também durante a tua infância e que tiveste sempre bem acompanhado. Falaste da relação que vais ter com o teu guru no capítulo 4, que também no fundo, como ele se manifesta de acordo com a vontade que tu tens ou do relacionamento que tu queres ter, aquele que tu te identificas com ele. Falaste do capítulo 6 e falaste que a mente é caótica, mas se estiver bem direcionada, debaixo de prática regular, pode ser controlada um dia. E agora falas de renúncia e a minha pergunta é esta. Verdade, mas pergunta que poderão estar a fazer. Estaremos nós, e eu queria ouvir o teu comentário, óbvio, eu tenho a minha resposta, mas queria ouvir a tua. Estaremos nós rendidos quando seguimos a instrução do nosso guru? Estaremos nós, a que níveis estamos rendidos? Estaremos completamente rendidos? Estaremos só rendidos alguma parte? E o que é isso de estar rendido a alguma parte, se for esse o caso que tu pensas que possa ser a resposta? Você sabe bem como que é quando você tem um jogador que está ali 100% entregue. Você, por exemplo, levando para a linguagem do futebol, o time pode estar ganhando de 3-0, ele ser um atacante, ele pode estar na linha de ataque, mas o time está sendo atacado, ele volta para marcar, ele vai lá atrás. E aí você, como coach, olhando no campo de futebol, você fala assim, esse rapaz, ele dá uma mais porque ele não precisava. Ele não precisava correr 50, 70 metros. Ele não precisava fazer esse retrocesso. Mas, devido à entrega dele, ele está aqui. Então, o que vai acontecer? Automaticamente vai ter esse reconhecimento. O que é esse reconhecimento? É quando você olha num próximo momento e você fala assim, poxa, eu vou dar uma oportunidade diferente para ele. Vou conversar. Você se sente confortável na posição que você está jogando? Se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? Porque eu vejo que você se entrega. Então, o guru, ele tem a mesma qualidade. Ele vai olhar para você, ele fala assim, eu tô vendo o quanto que você está se entregando. O que eu posso fazer para poder facilitar o seu serviço? Muitas vezes, Citarama, muitos devotos, eles chegam até mim e falam assim, eu gostaria de ter um relacionamento mais próximo ao Guruji. Eu gostaria de ser igual o Citarama, ter um relacionamento muito próximo ao Guruji. Aí eles perguntam assim, o que eu posso fazer para isso? Assim, o primeiro conceito de você se tornar uma pessoa completamente próxima e rendida ao mestre e ter esse relacionamento com ele é desenvolver nele o relacionamento, o desejo de querer estar na sua associação. Porque, por exemplo, o que faz uma pessoa ter esse desejo? Então, e isso é o aspecto da entrega. É quando a pessoa está ali completamente entregue, falando assim, poxa, a sua decisão, o seu desejo, para mim, é o meu desejo que eu necessito. Muitas vezes, uma coisa que eu vejo que muitos devotos, muitas pessoas que estão no caminho espiritual, eles falam assim, eu vou no Darshan, porque eu sei que no Darshan, no evento que vai ter em Portugal, no dia 3 de agosto, em Lisboa,
eu vou nesse evento e esse evento vai ter um mestre e que ele vai me dar uma bênção. Esse é um tipo de convidado. Uhum. Saiba que você é muito bem-vindo. Uhum. Existe aquela outra pessoa que fala assim, poxa, eu não vou poder ir ao evento para ajudar, por exemplo, a organizar o evento, mas eu posso dar uma doação. Esse também é uma pessoa querida. E existe aquela pessoa também que vai ser o último a tomar darshan, que vai ser o último a ver Guruji, que vai ser aquela última pessoa que vai, mas ele vai estar ali, sabe, pegando os sapatos, organizando os sapatos, ele vai estar servindo. Aí se você me pergunta qual dos três é mais querido para Guruji, todos os três são queridos para Guruji, mas aquele que se entrega de corpo, alma e mente, consciência, aquele que tem essa rendição completa, esse é aquele que toca o coração do Guru. Entende? Então, o que é a verdadeira renúncia? A verdadeira renúncia, a verdadeira renúncia é o que Krishna ele fala no Bhagavad Gita. Olha, não precisa ficar criando tantas coisas. Muitas vezes a gente cria assim, tantos conceitos, tantas ideias, e isso acaba dificultando o nosso relacionamento com Deus. Krishna ele é simples, Guruji ele é muito simples. Aliás, Sabe disso? o Guru diz que sabes porque é que as pessoas não compreendem Deus? Porque ele é demasiado simples. Exatamente. É uma das suas frases. Porque a gente tem essa tendência de querer incrementar em aspectos que não necessita. Você fala assim, você fala, nossa, eu queria fazer uma coisa tão. Aí você fala, ele vê que no final não necessita. Por que que não necessita? Porque o aspecto divino é exatamente essa questão da simplicidade, da humildade. Um dos meus professores, ele sempre falava assim para mim, Paramjyoti, se você, tudo que você tentar na sua vida, se der errado, pelo menos seja humilde. Uhum. Ele falava assim, porque se você for humilde, você será perfeito. Nice. Então, o grande aspecto do caminho espiritual é manter-se simples. É você falar assim, eu vou dar um exemplo para você. Você perguntou quem que é o verdadeiro renunciante, qual o aspecto, como que eu posso saber o nível de renúncia? O nível de renúncia é você conseguir entender que o que você deseja para mim, Krishna. É aquele momento quando você vai dormir à noite e você fala assim, olha, hoje eu não agredi ninguém, eu não criei nenhum inimigo, eu não critiquei ninguém, eu não falei mal de ninguém. Aí você fala assim, Deus, Krishna, a única coisa que eu te peço, me ensina a sempre ser humilde, me ensina a ser uma pessoa simples. Não deixa eu achar. Sabe que muitas vezes eu passei por experiências que eu tinha tudo para poder assim falar assim, olha só o que eu fiz, olha só Deus, olha Krishna. Mas na verdade não, na verdade todo momento eu sempre pedia para ele, falar, por favor, não deixa esse serviço que eu estou prestando para você e me iludir achando que eu sou algo. Por favor, faça com que eu veja esse sentimento, esse serviço como uma forma de eu expressar meu sentimento de um servo. Eu só quero servir. Eu lembro que uma vez estava organizando um darshan para Guruji, e aí eu mandei uma mensagem para ele, antes de começar o darshan, e eu falei assim, Gurudeva, eu não sei como que vai ser esse darshan, eu não sei quantas pessoas estarão lá, eu só te falo uma coisa, eu não quero ser o melhor, eu só quero fazer o meu melhor. E mandei para ele. Aí ele me respondeu assim, seja o que Vitala quiser, eu te amo. E eu, e eu li essa mensagem porque foi o ano passado que tu enviaste essa mensagem. E nós, numa conversa que estávamos a ter, tu disseste, enviei esta mensagem para o Guru, este vídeo e tudo, com o vídeo do local, e foi um darshan, pelo que eu ouvi, espetacular, no Brasil, foi lindíssimo. Boa. E a minha pergunta, e agora, pensando, olhando para isso e fazendo aqui também um comentário que tantas vezes o Guruji faz acontecer, que é nós não ficarmos ligados ou não ficarmos conectados com um determinado seva, com um determinado serviço que estamos a fazer. Eu lembro-me há uns anos atrás, estava com ele
numa cerimónia, num ritual, numa festividade que era na Naracima Saturti, e Saturdasi, e estávamos a fazer os mantras, e eu na altura não sabia o mantra, mas era professor de Atmacriya, e ele no final veio ter comigo e disse, não sabes o mantra e tal, e eu disse, é sério, mas eu pensava que era mais para o queria, o meu serviço era mais no queria. E ele disse, não, o quê? Isso não é nada, isso não faz sentido nenhum e tal. E estes sevas todos, esse serviço todo, ou então quem está a começar também com o Guruji, o porquê que tu achas que acontece que nós fazemos diferentes tipos de seva durante o caminho espiritual, ou seja, o caminho de agirmos com a nossa alma quando estamos a expressar esse amor, quando estamos a expressar essa gratidão, servindo a missão de Paramahansa Vishwananda e servindo Paramahansa Vishwananda. Uma coisa que a gente tem que entender, que nesse caminho espiritual, o caminho de Bhakti, ele é um caminho assim que ele não é um caminho simples. Quando a gente está falando de Bhakti, quando a gente está falando de devoção ao Guru, ao Mestre, ao nosso papel nesse mundo, a gente sabe que esse caminho não é um caminho simples, Sitaram. Só que o Guru, ele tem uma coisa que a gente não tem, que é a visão. Ele tem uma visão que ele vê o perfeito no imperfeito. Ele vê exatamente aquilo que a gente não imagina, né? Tem um verso no Bhagavad Gita, no capítulo 5, se eu não me engano, que Krishna ele fala Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavyastini Sunichaiva Swapakicha Pandita Dharma Sadarshinaha. Fala na visão de um pandit, na visão de uma pessoa muito elevada, ele não consegue distinguir o elefante, o cachorro, o comedor de cachorro, o erudito. Para ele, todo mundo é igual. Só que, devido à questão do tempo, ele vai começando a encaixar a gente dentro daquele aspecto que é um aspecto mais saudável. A gente tem essa tendência, muitas vezes, de falar assim, poxa, eu quero saber, eu quero já assumir, eu quero fazer um serviço, eu quero... Mas a gente tem que entender que tudo tem uma questão de tempo. E o Guru, ele tem essa visão. Ele tem a visão. Quando o Guru ele chega em você, ele fala assim, você vai se tornar essa pessoa. Você vai se tornar essa pessoa. Você vai chegar exatamente lá. Só que ele não pode pegar você e colocar exatamente naquele ponto assim. Porque essas experiências que a gente passa, elas são o ponto mais elevado. Krishna ele fala no começo do capítulo 9, ele fala Raja Vidya, Raja Guhyam. Esse conhecimento ele é o rei da educação. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Tamam. Ele é repleto, ele é um segredo que ele contém todos os segredos dentro dele. Ele é tão secreto esse conhecimento que ele possui todos os segredos dentro dele. Mas ele fala uma palavra muito forte. Krishna ele usa uma psicologia no Bhagavad Gita que é incrível. Uma vez Guruji ele falou assim para mim: Krishna ele é o melhor psicólogo. Se você lê o Bhagavad Gita, você vai ver que você está conversando, você está se consultando com o melhor psicólogo que pode imaginar, que pode existir na face da Terra. Porque ele fala pratyaksha idam gamyam. Pratyaksha, ele fala assim, através das suas experiências. Então, o conhecimento, as experiências que você vai passar na sua vida, o seu caminho, todos os trajetos que você tomou, todas as dificuldades, é para colocar você, para poder revelar aquele segredo imaculado. Uma vez o Guruji chegou em mim e ele falou, na verdade foi assim, eu estava no Brasil, eu estava num dia, vamos dizer assim, depressivo, e estava pensando assim, só em coisa ruim daquele dia. Nada na minha vida dá certo, minha mãe morreu, a minha namorada mora na Rússia e eu moro no Brasil. Sabe assim, só me queixando. O Palmeiras perdeu. O Palmeiras perdeu, foi um pouco antes de chegar o Abel, né? Então depois chegou o Abel, nem sei mais que é derrota, né? Mas a gente foi passando assim, foi tudo assim, né? Naquele mesmo dia. E eu acho que eu tava com tanta lamentação na minha mente que Guruji, lá de FPN, falou: ai meu Deus, Prito, pegou e me ligou. Ele me liga e ele fala assim pra mim: olha, direto assim, sem perguntar
How are you? Is everything fine? Tá tudo bem? Nada. Ele me liga e fala: você tem o direito de se queixar, mas você não tem o direito de fazer da sua vida algo miserável. Aquilo foi tão forte para mim que ele falou assim: eu não permito. Você pode se queixar, mas fazer da sua vida, fazer o seu dia algo miserável, isso eu não permito. Entende? Aí ele falou assim: pare de se queixar e pegue seus problemas e apenas coloque todos os seus problemas nos meus pés de lótus. Ele falou assim: coloque nos meus pés e deixa que eu guie, deixa que eu tomo conta. Você vai ver que nada vai faltar na sua vida, não vai ter nenhum conflito na sua vida, nada vai dar errado na sua vida. Mas pegue esses problemas, coloque nos meus pés. Aí eu fiquei pensando comigo, falei: poxa, é um fato. Todo momento eu tô aqui me queixando, mas em nenhum momento eu falei assim: Gurudev, me ajuda. Ele falou assim: o maior fracasso de uma pessoa no caminho espiritual é entender que ele tem um guru que pode fazer coisas incríveis, mas ele não solicitar a ajuda do guru. Muitas vezes o guru ele tá ali, ó, preste a te servir, preste a te ajudar, preste a fazer algo por você. Mas o E tantas devoto vezes assim, isso acontece, tantas vezes isso acontece, às vezes até por uma questão de, às vezes por uma questão de orgulho, de queremos viver isto sozinhos e não, eu consigo resolver isto. Às vezes por uma questão também de vergonha e de não querer incomodar, mas quando o assunto, quando o tópico é realmente importante, nós sabemos que esse tópico não vai incomodar quem nos quer ajudar e quem nos quer guiar. E no fundo, é para isso que ele cá está. Tantas vezes ele diz: eu estou aqui para vos servir. E é uma coisa incrível. Diz-nos. sabe que uma vez, o Guruji, eu... Foi bem no começo, assim, do meu relacionamento com ele, de quando assim que eu tinha acabado de me tornar devoto. E eu tava com o Guruji em Vrindavana, estávamos em Vrindavana, foi quando começou a pandemia. E aí, eu tinha uma necessidade com um documento. E eu precisava de um documento específico. E esse para mim conseguir esse documento, eu precisava de uma quantia de dinheiro, assim, um valor de dinheiro que para mim naquela época era muito dinheiro. Eu não tinha como conseguir aquele valor. E aí eu fiquei no quarto, assim, aquele dia e estudando como que eu ia conseguir, é, sabe, conseguir aquele valor. E eu fiquei pensando naquilo o dia inteiro, e meu amigo Arada que me liga e fala assim: ô, Baran, você tá onde? Prito, você tá onde? Fala: tô aqui no quarto, tal, né? E comentei com ele assim por cima. E aí Guruji chega nele e fala assim: e o Prito, cadê o Prito? Aí ele falou: ah, não sei, parece que ele tá com alguma dificuldade financeira e, e não sei, ele não contou direito pra mim o que que é. Aí eu cheguei à noite no templo, o Guruji me chama pra conversar e falou: o que que aconteceu? Aí eu expliquei por cima pra ele. Aí ele pegou, olhou pra cima assim e falou: tá, não tem problema, eu te dou esse dinheiro. Aí eu falei: não quero, Guruji. Aí ele falou: não, por favor, deixe-me te ajudar. Tudo que eu desejo, eu quero te ajudar. Eu falei: não, Guruji, mas eu não quero essa ajuda sua. Eu quero outras ajudas suas. Mas essa em específico, eu acho que eu consigo resolver. Aí ele falou assim pra mim: por favor, deixa eu te ajudar. Aí eu tinha um monte de livros assim atrás dele, né? Tinha um monte de livros assim atrás dele. Aí eu falei assim: então eu aceito a sua ajuda se você me mostrar em algum desses livros aqui que é autorizado o discípulo receber ajuda financeira do guru. Se você me provar em algum desses livros aqui, amanhã eu aceito a sua ajuda. Aí ele ficou quieto, não falou nada, levantou e saiu, assim. Se deu pra ver que ele ficou chateado. Uhum, uhum. Aí no dia seguinte ele foi dar satsanga. Ele deu satsanga e ele começou a contar a história de quando Yudhishthira, no Mahabharata, estava no jogo de dados com Duryodhana. E aí Guruji ele para e fala assim: se Yudhishthira, eu sei que é um tópico meio complicado para quem está assistindo,
Talvez vai ser difícil, mas é uma história do Mahabharata que depois vocês dão um Google e descobrem. Onde Para o quem não Bhagavad Gita conhece. acontece. É. Mas Guruji ele pega e fala assim: se Yudhishthira, naquele momento que ele estava jogando dados com o Shakuni, ele tivesse por um segundo só falado, Krishna, me ajude. Uhum. Krishna estava atrás da porta, prestes a ajudar Yudhishthira. Mas ele, devido ao orgulho, o orgulho dele, devido a tudo isso, ele não quis aceitar. Ele não aceitou. Aí ele falou da mesma forma o Guru. O Guru, muitas vezes, ele se aproxima do discípulo, querendo ajudar o discípulo, porque ele sabe que o discípulo tem força para poder superar aquela situação. Mas ele não entende que, muitas vezes, ele está cego pela situação atual dele. Aí ele coloca o ego em primeiro lugar. Mas se ele conseguir aceitar que o Guru está ali para ajudar, porque ele sabe do potencial desse discípulo, ele não vai ter medo de se render, de se integrar e de se render e aceitar essa ajuda. Aí quando terminou, o Guruji me mandou mensagem: assistiu o Satsanga? Assisti. Eu aceito sua ajuda, obrigado. Não precisa de escritura, não. Não precisa. Então, muitas vezes o Guru ele tá ali para ajudar. Quando a gente faz quando a gente se torna discípulo, o que que é esse discípulo? O que que significa se tornar um devoto? Olha, eu tô pegando meu coração aqui, tô entregando para você. Uhum. E o Guru aceita e fala assim: pode deixar que eu tomo conta. Eu vou cuidar do seu coração. Qual que é a maior dificuldade que você tem com o seu coração? Quais os conflitos, quais os desafios? Deixa comigo, deixa que eu cuido. Então, quando Arjuna, no campo de batalha, ele tá com todas essas ideias, falando para Krishna: ah, Krishna, mas imagina como que eu vou jogar flecha a pessoas que são dignas de minha adoração? Como que eu vou agir dessa forma? Como que eu vou fazer? O que que Krishna ele faz? Ele fala para Arjuna, fala assim: Arjuna, um sábio, uma pessoa inteligente, ela não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. Na verdade, tudo isso que você já está passando já aconteceu. Apenas seja um instrumento de meu amor e cumpra o seu papel. Cada um aqui, ó, a gente está jogando um jogo, Citarama, que é um jogo como se a gente estivesse uma grande peça de teatro. Qual que é o papel que você tem que jogar? Hoje, o papel que a gente tem que jogar é um papel muito simples. É o que? Deixa eu servir, deixa... Qual que é a melhor forma que eu tenho de fazer um serviço? Se você, por exemplo, muitas vezes a gente tem aquela coisa, assim, aquela coisa de conflito de ego. Ah, eu quero fazer esse serviço, mas o Citarama me colocou para fazer aquele serviço. Ou às vezes ele me coloca para fazer um serviço com uma pessoa que eu não gosto, que eu não me dou bem, que meus sentimentos não. A pessoa tá vendo, a pessoa acaba se colocando acima do próprio desejo do guru. Vou dar um exemplo para você. Quando você chega numa pessoa e fala assim: olha, convido a fazer esse seva a Guruji. Sabe, na verdade, quem que está convidando essa pessoa? É o próprio Guru. É o próprio Guru que está falando pelo seu coração, pela sua boca. Ele está convidando aquela pessoa. Porque quando você vê e fala assim: poxa, o Preto, eu vou convidar o Preto para fazer uma live stream convidando as pessoas para o Darshan. Na verdade, esse convite não é o Sitaram que fez esse convite. É o Guru que está situado no seu coração que fala: vamos lá, entende? E aí, da mesma forma que eu estou aqui falando, na verdade não sou eu que estou falando, na verdade é uma conexão, que é o Guru que transmite, as palavras vêm diretamente dele. E quem está assistindo também, porque isso é o globo todo. A gente tem que entender que a gente é como se diz, uma ferramenta desse instrumento de amor. Verdade. Eu tenho aqui uma pergunta que fizeram, que parece-me que é pertinente, quando tu falaste da entrega e da renúncia, de entregar os problemas aos pés de Lotus. Há uma pergunta de alguém que está aqui no live que disse: então, como é que isso se faz na prática? Porque tem muito a ver também com pessoas e não é o caso desta pessoa que fez a pergunta, mas é o caso de outras pessoas que nos podem estar a ouvir ou que nos poderão vir a ouvir. São pessoas que podem ir ao Darshan pela primeira vez também,
portanto, não conhecem, não sabem, e tu sabes porque tu organizas darshans e sabes que há muitas pessoas que vão pela primeira vez, e todos nós temos uma primeira vez a ir com Paramassa de Svananda. Portanto, esta parte da renúncia total, o que é que isso significa e como nós fazemos, como nós o fazemos na prática, até com os nossos problemas. Elaborando um bocadinho mais a questão. Boa. Vou contar uma historinha rápida, tá? Uma historinha Força. rápida. Histórias são Uma ótimas. vez tinha um rapaz, né? Tinha uma filha muito bonita, né? A Maria, sua filha. Uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita. E aí, imagina ela aparecendo com um namorado em casa. E Já aí você olha apareceu. esse namorado de chinela havaiana, com a camisa do Corinthians, de short, ali, né? Né? Todo aquele jeito. E aí ela falou assim, ó pai, vou trazer amanhã um rapaz aqui que eu tô namorando pra você conhecer ele. Aí ela chega no dia seguinte, traz o rapaz, né? E o pai fica só olhando pra ele. Fala, deixa eu conversar com esse rapaz, deixa eu ver o que tá passando na mente dele. Se ele se sentar no meu lugar do sofá, já está a começar mal. Então, aí, você já sabe, né? Você já sabe. Aí o pai chegou lá no rapaz e falou assim, então, meu querido, vamos conversar aqui. Você tá aí de rolo com a minha filha e me fala uma coisa. Você trabalha de quê? Você faz o quê da vida para ganhar dinheiro? Aí o rapaz olhou assim e falou assim, então, no momento eu tô desempregado, né? Tô sem trabalhar. Aí o pai, mas como que você vai sustentar minha filha? Como que você vai cuidar da minha filha? Não se preocupa, Deus proverá. Aí ele, mas você está estudando nesse momento, está fazendo faculdade, está indo para a faculdade? Falando que nada, parei de estudar, estava ainda na sexta série, né? Poxa, mas você não trabalha e não estuda? Como que você vai cuidar da minha filha? Não se preocupa, Citarão, Deus proverá. Aí ele falou assim, então, mas provavelmente então você deve ser filho de pais muito ricos, né? Porque se você não trabalha e nem estuda, para você poder, significa que seus pais são muito ricos. Ele, que? Meus pais são ricos? Não. Na verdade, são pobre, 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 pobre. Mas como que você vai cuidar da minha filha? Sitaram, não se preocupa, Deus proverá. Aí ele ficou assim, o pai ficou, né? Aí chegou a janta, o pessoal jantou, comeu. No final, a esposa estava lá lavando os potes, as panelas. Aí o marido foi ajudar. Aí ela pergunta, falou assim: Meu amor, o que que você achou do rapaz? Nossa, complicado, viu? Não trabalha, não estuda, os pais são pobres, mas ele tem uma boa qualidade. Aí Acredito. mas qual a qualidade que ele tem? Ele acredita que eu sou Deus. Então, é exatamente. Krishna, ele no Bhagavad Gita, ele fala assim, né? Tasma sarveshu kaleshu mama nushmara yudhyacha. Ó Arjuna, eu sei que para você é difícil, mas vai lá, só pense em mim, lute, cumpra com o seu dever, cumpra com o seu papel e entregue o resultado a mim. Só entregue o fruto da sua ação a mim. Não fica preocupado se você vai ganhar ou vai perder. Então, quando a pessoa pergunta, por exemplo, como que eu posso entregar meu medo a Guruji? Como que eu posso entregar minhas dificuldades a Guruji? Aos pés do Guru. Apenas entrega. Não fica preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado, se será bem sucedido, se não será bem sucedido. Às vezes ele coloca algumas batalhas na nossa vida que a gente não sabe por quê. Deus, ele coloca umas batalhas em nossas vidas, Sitaram, que muitas vezes é muito difícil. Mas essas batalhas não significa que ele quer que a gente... muitas vezes a gente acha que a vitória é um aspecto. Eu acho que a vitória é isso. Mas às vezes a grande vitória é a caminhada, é a jornada. Eu não estou interessado no ponto de destino e nem no ponto de partida. Eu estou interessado em ver o caminho. Como que vai ser esse caminho? Tipo assim, se eu falo da minha vida espiritual ou da minha vida material, passei por tantas experiências. Eu passei por experiências em dormir em locais assim horríveis, como já tive também até 5 estrelas, 6 estrelas, de altíssimo padrão. Mas, uma coisa eu te falo, a consciência sempre foi a mesma. Krishna,
O que que você quer por mim? Christian, você me colocou nesse lugar, significa que eu preciso aprender algo. Eu preciso aprender algo. Exatamente. Você me colocou aqui nesse local é porque eu tenho que aprender algo. Por favor, me ensine. Igual São Francisco de Assis, ele falava, né? Faça de mim um instrumento de vossa paz, de seu amor. Onde tiver o ódio, que eu leve o perdão. Onde tiver o medo, que eu leve coragem. Onde tiver a, a... Ele sempre pedia assim, deixa eu levar, oferecer aquilo de melhor que existe. O grande, a grande ponto do caminho espiritual é esse. Muitas vezes a gente tem esse medo, esse conflito de a gente não entender o caminho. Uma história rápida. No dia do aniversário de Guruji, tinha uma devota que está passando por um momento muito difícil, né? Que ela está com uma certa doença, uma certa dificuldade. E aí Guruji foi conversar com ela, e Guruji começou a conversar com ela. Quando ela saiu, ele viu que eu fiquei com os olhos assim bem emocionado, assim, né, com os olhos cheios de lágrimas. Ele me chamou e ele falou assim para mim: muitas vezes, Prito, eu olho meu devoto e eu fico perguntando para mim mesmo, qual que é a fonte da força desse devoto? Qual que é a fonte da força desse devoto? Esse devoto é muito forte. Ele é muito forte. Esses devotos que passam por esses tipos de situações, eles são muito fortes. E eu olho essa força deles e eu me pergunto. Eu ficava fazendo essa pergunta para Krishna: Krishna, da onde que vem a força de meu devoto? E aí Krishna vem para mim e me mostra ele, mas com o meu rosto. Tipo assim, a força do seu devoto é você, o guru. Aí ele falou para mim assim: eu não sou nada. Eu sou apenas, eu não sou nada, né? Ele falou: como que é isso? E ali eu dei uma resposta para o Guruji e depois eu me arrependi de dar essa resposta, mas eu não sei se eu, sabe, quando você fica naquela, às vezes o Guruji ele tem isso, né? Porque um dos aspectos divinos que Krishna, ele muitas vezes ele joga alguns jogos. Vou dar um exemplo para você. No Bhagavatam tem a história de Jarasandha. Jarasandha era um rei que não gostava de Krishna e ele, por, sei lá, 15 vezes atacava Dwaraka. Ele ia para matar Krishna. Só que Krishna sabia quando ele estava vindo, sabia como que ele era e sabia a hora que ele ia embora, e sabia como que ele ia, e até mesmo como ele ia derrotar ele aquele dia. Mas às vezes Krishna ele se aproximava, Uddhava ou algum outro devoto, e falou assim: o que você acha que eu tenho que fazer? O que você acha? Então muitas vezes Guruji ele brinca assim, né? Ele fala assim: o que você acha que eu tenho que fazer nessa situação? Várias vezes, eu tenho várias assim, histórias com o Guruji que ele para mim e pergunta: o que você acha que eu tenho que fazer? E ali, naquele momento, eu falei assim para Guruji, eu falei assim: Guruji, eu discordo de você. Aí ele falou assim: por que você discorda de mim? Que ele foi falando que ele não, vamos dizer assim, eu não tenho culpa no cartório, eu não sou nada, eu sou apenas um servo, né? Eu falei: me desculpa, Guruji, eu discordo de você. Aí ele falou assim: por que você discorda de mim? Eu falei assim: porque se você quiser alimentar o bebê que está dentro do útero da mãe, a gente alimenta a mãe. Então, quando o devoto ele vem aqui em você, o que a gente está... Aí Guru diz: não, mas Krishna é a mãe. Eu falei assim: Krishna é a mãe através do Guru, né? Então, e aí ele ficou meio bravo, assim, mudou de assunto, né? Mas é exatamente isso. Quando você entrega o seu medo, os seus desafios, seus conflitos aos pés do Guru, significa que o quê? Que eu sei quem está dentro de você. Eu sei que você é aquela pessoa mais próxima de Deus. E quando eu entrego para você, por mais que muitas vezes a batalha pode ser difícil, poxa, ao mesmo tempo eu sei o quanto isso é satisfatório. E por que é satisfatório, Esperão? Porque o aspecto da entrega ele é o aspecto mais divino que existe nessa terra. Aqui na Terra. Quando você fala assim: poxa, eu renuncio frutos da ação, eu não estou
preocupado com o que vai acontecer. A minha única preocupação é como que eu posso te servir, como que eu posso te amar. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, esse é o grande ponto que ele deixa para Arjuna. A todo momento do Bhagavad Gita, o ponto principal que Krishna está falando para Arjuna, ele fala assim, olha, não se prenda na sua mente. Não deixe a sua mente achar, não fique achando que a sua mente ela é a causa. Na verdade, né, Krishna ele fala a palavra mente no Bhagavad Gita mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes Krishna fala a palavra mente. E a mente, ela mente. Né? A mente mente. Eu na perspectiva que tu estavas a partilhar, também partilho uma história rápida que aconteceu a semana passada, na perspectiva da humildade do guru e no sentimento de amor que o guru tem para com o seu devoto, porque muitas vezes, e bem, nós temos a expressão de amor de o servir, mas o serviço que ele nos dá é muito maior do que aquele que nós nos damos a ele. Houve um seguidor, uma pessoa que conheceu o guru e que manteve um certo contacto com o guru durante algum tempo, e depois, nos últimos 2 anos, pouco apareceu, pouco contactou com o guru, ou nem sequer apareceu e pouco contactou com o guru. E a semana passada, devido a uma oportunidade em que um dos devotos do guru estava junto a essa pessoa, e ele disse, vamos fazer um vídeo call para o guru, vamos telefonar ao guru. E essa pessoa disse, vamos, pode ser, pode ser. E a primeira coisa que essa pessoa que estava em comum, portanto estava ali a fazer de ponto de ligação, me disse foi, mano, há 2 anos que ele não fala com o guru, mas ele tem no wallpaper do telefone dele a foto do guru. Quando ele telefonou ao guru, a partilha que essa pessoa que fez a ligação teve para comigo foi, brother, o guru estava emocionado. Estava meio emocionado, os olhos dele estavam molhados. Quando essa pessoa ligou para ele, o guru lhe disse, onde é que tu estiveste? Porquê é que não tens dito nada? Mas de uma forma emocionada. E é esse o amor de que nós podemos ir e vir, nós podemos ter as nossas aproximações e distanciamentos, nós podemos ter os nossos conflitos. Ele está lá sempre à espera. Aconteça o que acontecer, ele está lá sempre para nós. E se calhar esse é a melhor característica que nós podemos dar a uma pessoa que visite para Massa Vishwananda pela primeira vez, que vá a um darshan pela primeira vez, que é, tal e qual como Arjuna e como Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 18, quando diz agora, pronto, agora dei-te este conhecimento todo, mas agora tu decides o que é que queres fazer, certo? E isso é sempre uma opção, é uma escolha que cada pessoa que visita Paramhansa Vishwananda tem, essa liberdade, mas essa liberdade, como disse um amigo meu uma vez, que o conheceu no aeroporto, ele trabalhava no aeroporto e nós apresentámos o Guruji ali no estante e o Guru agarrou e disse, bora, vamos beber um chá só os dois. E ele, a primeira vez, e quando ele sai 20 minutos depois desse chá, ele disse, então como é que foi? E ele chegou ao pé de mim e disse, epá, pai, que foi tão... Epá, não sei, pá, foi um sentimento de liberdade que a liberdade prende. Né? E é essa a caracterização ou esse o aspecto que poderemos partilhar quando alguém visita Paramhansa Vishwananda pela primeira vez, é que obviamente que a escolha será sempre nossa se queremos voltar a vê-lo, se queremos inclusive ir vê-lo essa primeira vez, ele está lá sempre. Está lá sempre. É mais ou menos assim, é você entender que fala assim, vê um outro fato, né? No Bhagavatam tem uma história que tinha um Brahmana, que esse Brahmana ele estava sempre fazendo as coisas assim, muito certinha na vida dele. Muito certinha. Ajudava, fazia caridade, né? Fazia serviços sociais. Ele era uma pessoa assim, né? Ele fazia tudo muito certo na vida dele. Só que ele chegou a um ponto da vida dele que tudo começou a dar errado. Tudo. Tudo começou a dar errado. Aí ele vai até o Guru e fala pro Guru, falou assim, Gurudeva, tá tudo dando errado na minha vida.
eu sempre agi de uma maneira tão correta, tão sincera, né? Por quê? Né? Por que tá tudo dando errado para mim? E o Guru, ele pega e fala assim para ele, que é um verso assim muito lindo. Ele fala: Nayam janume sukha dukha hetur na devatatma graha karma kala mana param karanamam nanti samsara chakram parivartayetyat. A causa do seu sofrimento, Nayam janume, a causa do seu sofrimento, da sua felicidade, ela não depende de nada. Não é essas pessoas que estão à sua volta que são a causa. Nayam Janome Sukha Dukha Hetu. Nadeva Tatma. Não é nem os semideuses. Então não culpe furacões, enchente, maremoto, terremoto. Não é a causa do seu sofrimento não é isso. Aí ele fala Graha Karma Kala. Não é nem o seu graha, os seus planetas no momento do seu nascimento, o seu horóscopo. Seu horóscopo, né? Não é o seu karma, as suas atividades, e muito menos kala, o tempo. Nada disso é a causa do seu sofrimento. Maná paramam karanam amnanti. A sua mente, sozinha, ela cria essa samsara chakram parivarta yetyat. Esse círculo, essa roda que coloca você nesse círculo de sofrimento. A sua mente sozinha, ela que é a causa de tudo isso. Então, muitas vezes a gente se afasta ou a gente não consegue, porque a gente cria umas próprias ideias na mente e a gente coloca essas ideias na mente, e essas ideias na mente, ela é muito difícil de tirar depois. Por É isso que é verdade. muito importante ir ao Darshan. Porque o que é o Darshan? Darshan é aquele momento que Guruji está olhando você na sua essência e ele extrai da sua mente. Porque o que é a mente em si? A mente, ela é a causa de todos os problemas que nós temos. Eu tenho um amigo que o melhor amigo dele estava com o corpo com 100% de câncer. 100% de câncer. E a mente dele não saía dessa vibração, dessa baixa vibração. E aí esse meu amigo falou, cara, vamos no Darshan de Guruji, vamos no Darshan de Guruji, vamos lá receber a benção dele. Ele foi receber a benção de Guruji, ele recebeu o Darshan, Guruji chamou ele e falou assim, trabalhe com a sua mente. Comece e foque sua mente um pouquinho mais em questões positivas na sua vida. Sua mente está muito negativa. Aí esse rapaz, ele no dia seguinte, ele tinha que fazer esses exames que você checa o corpo todo, né? E ele já estava em literalmente decomposição internamente, né? Que a mente dele estava muito vibrada nisso. Aí quando ele foi, depois de receber o Darshan, de 100% de câncer que ele tinha espalhado por todo o corpo, os médicos falaram assim, ou isso é um milagre, ou eu rasgo meu diploma. De 100%, tinha 2%, que era uma pequena conotação que estava só no cérebro. Aí, esse rapaz ele ficou tão impressionado com o Guruji, que ele voltou para o Guruji, pediu perdão por ter uma mente tão negativa e ficar culpando Deus de tudo de negativo que tinha na vida dele. E ele falou assim, eu só peço uma coisa para você, não tire esses 2%, porque esses 2% é a lição que eu preciso. O Guruji fez assim para ele, bless you. Então, a nossa mente, ela tem essa tendência de estar constantemente. E essa mente que mente, ela é o que nos afasta de todas as coisas grandiosas que a gente pode receber na nossa vida. Então, por exemplo, se você tem uma chance, né, se você está em Portugal, vai dia 3 em Lisboa no Darshan, né? Ou em janeiro no Brasil, se você estiver aqui no Brasil, se você puder voar até Portugal, vá até Portugal. Mas não perca a chance, não deixe com que a sua mente crie uma limitação, porque a mente mente, né? E todo Bhagavad Gita, Sitaram, é só para quê?
O último verso que Arjuna ele fala alguma coisa no Bhagavad Gita, o que que ele fala? Nastomoha smriti labda, né? Tua apressada, oh, minha mente agora não tá tão boa. Tua apressada Mayachita. Krishna fala, Arjuna ele fala para Krishna, agora que você me falou tudo isso, todas aquelas dúvidas que eu tinha na minha mente se foi. Você acabou com todas as ilusões que eu tinha na minha mente. E a mente ela tem isso, né? Deus, Krishna, ele tá lá esperando pela gente. E como que ele mostra isso? Ele manda o guru, porque o que que é o guru? O guru é aquela pessoa que está constantemente. Então ele manda, ele fala assim, olha, vai lá em Portugal. Toca no coração daquela pessoa. Porque eu tô com saudade daquela pessoa, eu preciso trazer aquela pessoa de volta. Se tem uma pessoa que está ansiosa para te ver, Setarama, é Deus. Se tem uma pessoa que realmente mais ansiosa que sua esposa, que quando você vai viajar, é Deus. Já que ela está aqui ao lado, é melhor cuidar. Não, mas eu Você vai na lembro, viagem. eu lembro-me, eu lembro-me quando um dia ia com o Guruji no aeroporto, íamos a caminhar os dois, lado a lado, e ele de repente bate-me assim, com a mão dele assim no peito, e eu olhei assim para ele e ele disse: sabes porquê que eu digo às pessoas para fazerem sadhana? Sadhana, para quem não sabe, é prática espiritual, ou seja, praticar os ensinamentos que o próprio Vishwananda, o Paramasa Vishwananda dá ao mundo. Ele perguntou: sabes porquê que eu digo às pessoas para fazerem sadhana? E eu, não. E ele: para as pessoas se lembrarem. E é isso, é quando as pessoas se lembram, quando nós fazemos o nosso sadhana, seja ele dentro de qualquer ensinamento para Massa Vishwananda, seja visitá-lo nos darshans, a nossa mente, os pensamentos da nossa mente que não nos ajudam, alguns deles por serem negativos, estressantes, ansiosos, etc., são substituídos por essa lembrança constante do nome que o sadhana, a prática, o treino, ajuda a ter. E o ponto principal é da gente ter esse desejo também de querer reconhecer. Igual, voltando àquela pergunta, que foi uma pergunta muito boa, que a pessoa falou, como que eu posso colocar meus problemas nos pés do guru? Primeira coisa é você entender que você tem essas dificuldades. Você sabe que o problema do doente é quando ele não aceita a doença. Entende? Então, se uma pessoa está doente e fala assim, não, tudo bem, eu tenho esse problema médico, o que eu tenho que fazer? Ah, confia em mim. Segue essa dieta, faz isso. Mas não, eu tô bem, eu tô saudável. Ah, é. Eu tinha um tio que a gente falava assim, tio, sua diabetes está muito alta. Não sinto nada. Me dá doce. Me dá doce. Quero comer doce. Eu não aceitava. Então, o primeiro ponto, Vara, né? Vara Rafaela. O primeiro ponto é de você colocar, você aceitar, falar assim, poxa, eu tenho essa dificuldade, minha mente ela cria essa dificuldade comigo, que não me permite com que eu me renda, que não permite com que eu me entregue, com que não permite. Então, aceita que você tem essa dificuldade. Agora, chega com essa dificuldade e fala assim, essa dificuldade está aqui, está entregue. Faça um bom proveito. Sou seu servo, o que você desejar para mim é, é isso. Amigão, muito obrigado. Já passamos a nossa hora, continuaríamos aqui fácil. Deixa-me só dizer, antes de me despedir de ti, porque tem que ser a última coisa, porque foi uma das perguntas também, Tá. onde é que nós podemos encontrar o Bhagavad Gita, podemos encontrar o Bhagavad Gita essencial ou o Bhagavad Gita, um grande, em que o Paramasa Vishwananda faz um comentário a cada um dos versos, no Bhagavad Gita essencial um pouco mais pequeno, em que faz um resumo, em que existe também um resumo de Paramasa Vishwananda em muitos versos. Mas podemos encontrar então na Bhakti Shop Portugal, ou na Bhakti Shop ou numa Bhakti Shop em qualquer parte do mundo, e podemos encomendar online ou comprar mesmo nos darshans que estão sempre a acontecer devido às viagens constantes que Paramahansa Vishwananda faz para servir toda a humanidade, e podemos encontrar o Bhagavad Gita. Dia 3 de agosto, Darshan, em Lisboa, pavilhão multiusos de Odivelas. Inscrevam-se no site da Bhakti Marga Portugal, encontram de imediato o link para se inscreverem e vamos estar todos juntos lá para visitar Paramahansa Vishwananda e receber essa imensa bênção e essa imensa graça
que é de estar com ele. A última questão, tem alguma pergunta que ficou em aberto? Que eu vi que tem bastante pessoas. Tem alguma pergunta que ficou? Ou você acha que. Foi ficando, foram existindo alguns comentários, mas fazemos assim, proponho o seguinte, deixamos passar o Darshan e marcamos Tá. uma parte 2 desta conversa. Poxa, combinado. E, Citara, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Um abraço à família. E Jai Gurudeva, nos vemos em breve. Não, muito obrigado, brother. Muito obrigado pela tua participação e por teres aceito. E estares em Itália e mesmo assim disponibilizares tempo para estar connosco. Obrigado. Em breve vamos nos ver, de certeza. Jai Gurudeva, brother. Obrigado. Jai Gurudeva. Deus, boa noite e boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Jai Gurudeva.